No domínio das crenças e práticas religiosas, poucos tópicos evocam tanta discussão e debate como a questão de como os cristãos devem lidar com a disposição dos seus corpos físicos após a morte. No centro desta discussão está a prática da cremação, o processo de queimar o corpo até virar cinzas, que tem sido objeto de controvérsia nas comunidades cristãs há séculos. Junte-se a mim enquanto embarcamos em uma jornada de exploração e contemplação, investigando as dimensões históricas, culturais e teológicas desta questão complexa. Juntos, procuraremos descobrir as verdades e os insights que podem nos guiar na navegação neste tema delicado com sabedoria e compreensão. À medida que nos aprofundamos nas complexidades da cremação na tradição cristã, é essencial primeiro compreender os contextos históricos e culturais que moldaram as atitudes em relação a esta prática. Ao longo dos anais da história, o sepultamento tem sido o método predominante de eliminação do corpo do falecido entre os cristãos, com tradições variando entre as diferentes denominações e regiões. No entanto, a prática da cremação também deixou a sua marca nas comunidades cristãs, embora com vários graus de aceitação e controvérsia. Irmãos e irmãs, vamos viajar de volta pelos corredores do tempo para explorar as origens da cremação dentro da tradição cristã. Embora o enterro tenha sido há muito tempo o método preferido de colocar o falecido para descansar, a cremação tem uma história rica e célebre que remonta a civilizações antigas, como os gregos e os romanos. Na verdade, alguns dos primeiros cristãos eram conhecidos por praticarem a cremação como forma de sepultamento, vendo-a como um meio prático e conveniente de se livrar do corpo do falecido. Sim, de fato, meu amigo. Ao longo da história, a cremação tem sido associada a várias práticas culturais e religiosas, desde antigos ritos fúnebres até cerimônias modernas. Em algumas culturas, a cremação é vista como uma forma de homenagear o falecido, memória e libertar o seu espírito do reino físico, enquanto em outros, é vista como uma necessidade prática devido ao espaço limitado de sepultamento ou às preocupações ambientais. No entanto, dentro da tradição cristã, a cremação tem sido frequentemente recebida com ceticismo ou mesmo condenação total, com alguns crentes veem isso como um ato desrespeitoso que vai contra a santidade do corpo. No entanto, no meio da diversidade de crenças e práticas que rodeiam a cremação, uma coisa permanece clara: a questão de saber se os cristãos devem praticar a cremação quando morrem não é simples. É uma questão matizada e multifacetada que requer consideração cuidadosa de fatores históricos, culturais e teológicos. À medida que continuamos a nossa exploração, vamos abordar este tema com uma mente aberta e um espírito de humildade, procurando descobrir as verdades que estão no cerne desta questão complexa. À medida que nos aprofundamos na questão da cremação na tradição cristã, é essencial considerar as implicações teológicas e as perspectivas bíblicas que moldam as atitudes dos crentes em relação a esta prática. Central para a teologia cristã é a crença na ressurreição dos mortos, um princípio fundamental que informa como os cristãos entendem a morte e a vida após a morte. Para muitos crentes, o sepultamento é visto como um ato simbólico de colocar o corpo para descansar em antecipação à ressurreição, quando o corpo se reunirá com a alma num estado glorificado. Meus queridos amigos, voltemos nossa atenção para os ensinamentos teológicos da fé cristã a respeito do corpo humano e seu significado à luz da ressurreição. Ao longo das páginas das Escrituras, encontramos inúmeras referências à importância do corpo e ao seu papel no plano divino de redenção, desde a narrativa da criação em Gênesis até os ensinamentos de Jesus e os escritos do apóstolo Paulo. A Bíblia afirma a santidade e a dignidade do corpo humano como um vaso de graça de Deus e um templo do Espírito Santo. Na verdade, meu estimado colega, as Escrituras nos lembram que nossos corpos não são meros vasos de carne e sangue, mas templos sagrados do Deus vivo. Em 1 Coríntios 6, 19, 20, o apóstolo Paulo escreve: "Vocês não sabem que seus corpos são templos do Espírito Santo, que está em vocês, a quem vocês receberam de Deus. Vocês não são seus, vocês foram comprados por um preço." Nesta perspectiva, a cremação pode ser vista como um afastamento da prática tradicional de sepultamento, que é muitas vezes vista como uma forma de honrar a santidade do corpo e expressar reverência pelo falecido. Embora alguns cristãos possam encontrar conforto na prática tradicional do sepultamento como forma de simbolizar a sua fé na ressurreição e a esperança da vida eterna, outros podem ver a cremação como uma opção válida que honra a memória do falecido e celebra a sua vida de uma maneira significativa e respeitosa. Ao navegarmos nestas considerações teológicas e perspectivas bíblicas, abordemos o tema da cremação com humildade e discernimento, reconhecendo que a jornada de cada pessoa é única e merece respeito. Na verdade, meus amigos, embora o sepultamento tenha sido o método predominante de eliminação do corpo do falecido dentro da tradição cristã, devemos também reconhecer que as Escrituras não proíbem explicitamente a cremação.
Na verdade, nós encontramos exemplos na Bíblia onde a cremação é mencionada, tais como os relatos dos mártires da Roma antiga que foram queimados na fogueira pela sua fé. Embora estes exemplos possam não servir como diretrizes prescritivas para a prática cristã contemporânea, eles lembram-nos que a cremação tem feito parte da história da nossa fé e deve ser considerada dentro do seu quadro teológico mais amplo. À medida que a discussão se desenrola, o grupo de teólogos lida com as complexidades e nuances do tema, recorrendo ao seu conhecimento das Escrituras, da tradição e dos estudos teológicos para lançar luz sobre a questão em questão. Embora possa haver opiniões e perspectivas diferentes entre os crentes, uma coisa permanece clara: a decisão de cremar ou enterrar os entes queridos é profundamente pessoal, guiada por crenças individuais, costumes culturais e considerações práticas. À medida que a discussão sobre a cremação dentro da tradição cristã avança, a atenção se volta para as considerações práticas e as respostas compassivas que orientam os crentes na navegação nas decisões de fim de vida. Perante o luto e a perda, os pastores e cuidadores desempenham um papel vital no fornecimento de apoio e orientação às famílias à medida que estas enfrentam as complexidades dos preparativos funerários e das práticas funerárias. Meus queridos irmãos e irmãs, não esqueçamos a importância da compaixão e da empatia ao ministrar àqueles que estão sofrendo pela perda de um ente querido. Em nossas funções de cuidado pastoral, somos chamados a caminhar ao lado das famílias enquanto elas enfrentam as difíceis decisões relacionadas aos preparativos do funeral e à disposição do corpo do falecido. Quer uma família opte pela cremação ou pelo sepultamento, nosso papel é oferecer apoio, conforto e orientação, honrando seus desejos e ao mesmo tempo defendendo os valores e ensinamentos de nossa fé. Na verdade, meu amigo, como cuidadores, devemos também considerar as implicações práticas da cremação e do sepultamento, levando em conta fatores como o custo, impacto ambiental e costumes culturais. Embora o sepultamento tenha sido tradicionalmente o método preferido de descarte dentro da tradição cristã, a cremação pode oferecer uma opção mais acessível e amiga do ambiente para algumas famílias. É importante para nós fornecer informações e recursos para ajudar as famílias a tomarem decisões informadas que se alinhem com as suas crenças e valores. À medida que os pastores e cuidadores partilham as suas ideias e experiências, o grupo reflete sobre a importância de abordar as decisões de fim de vida com sensibilidade e compaixão, reconhecendo que a jornada de cada família é única e merece respeito. Quer uma família opte pela cremação ou pelo enterro do seu ente querido, o que mais importa é o amor e o apoio que recebem da sua comunidade religiosa durante os momentos de necessidade. No final, à medida que os crentes continuam a lidar com as complexidades da cremação dentro da tradição cristã, que o façam com humildade e graça, guiados pelos princípios do amor, da compaixão e da empatia. E que possam encontrar conforto na promessa da ressurreição e na esperança da vida eterna, sabendo que, no final, a morte não é a palavra final, mas uma porta para uma existência nova e eterna na presença de Deus.